meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Glória a Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Você pode declarar isso? Vamos lá, lindo és, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Queremos ver tua face. Vamos declarar para que entre o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Vamos lá, levanta suas mãos de para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração e para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Oh, Santo, Santo. Oh, aleluias. O Rei da Glória está aqui. O Rei da Glória está aqui. Secaradarabassore, caradaya. Seradarabassou. Eredarabassou. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo?
poderoso. E santo, e santo, Deus poderoso. Amados, quando eu entrei aqui na igreja, eu senti uma atmosfera diferente. Existe o rio, existe o rio passando aqui. Não fique na beira do rio, se jogue no rio. Oh Senhor, amém? Vou pedir para você fechar os seus olhos. Oh, aleluias! Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca ouviu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca ouviu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Diga, vem fazer, e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca ouviu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. E seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja
agora vem derrama o teu Espírito. Vem, vem. Nós clamamos, Senhor, e a terra chama. E a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o que? O céu descer. Vamos lá, terra clama. E a terra clama. Oh, e a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o Yeshua descer. E a terra chama. Oh, e a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. E a terra clama. Oh, e a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos o céu. Vamos lá, a terra chama. Vamos lá, a terra chama. Oh, e a terra chama. Vamos lá, e mais uma vez queremos ver o céu descer. Vamos lá, terra. E a terra chama. Oh, A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. Não cesse a sua adoração, meu irmão. Desde o momento que nós entramos neste lugar, a presença do Senhor já se faz presente neste lugar. Ele quer fazer algo diferente nessa tarde. Só falta você se colocar à disposição dele nessa tarde. Clame a Ele nessa tarde. Busque a Ele nessa tarde. Aleluia, Deus. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Aleluia. Oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a essa geração Deus prodígio.
ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Venha sobre nós, Senhor, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Adore Ele, igreja. Aleluia. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Nós não descansaremos enquanto não alcançarmos a tua presença, Senhor. Até que o Senhor venha em nossas vidas, Senhor. Até que o Senhor venha sobre nós. Aleluia. Oh, aleluias. Nós clamamos pelo Senhor até que Ele venha. E Ele está aqui. Vou declarar santo. E só Tu és santo. E só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. E tudo
está preparado aqui. A voz e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar e por ti. Todos os versos e todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. E teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Levanta a mão e diga: só tu és santo. Ei, e só tu és santo. Diga: só tu és santo. Diga: não há outro e não há outro como tu. Não há outro como tu. E não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, só tu és. Não há outro como tu. Vamos lá. Não há outro. Não há outro como tu. Vamos, não cesse, só tu és santo. Só tu és santo. Vamos lá, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Vamos lá, abre essa boca. Só tu és santo, Deus. Declaramos. Oh, esse é o nosso grito de guerra. Esse é o nosso grito. Cantamos santo, santo. Uma coisa e uma coisa vou pedir.
dias da minha vida e uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Você pode dizer isso? É aqui que eu sinto muito bem. É aqui. Eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito Isso, mais alto, vamos lá. Diga, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Isso, vamos lá, mais alto. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Oh, é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Ei! E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Diga, nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti. Vamos lá, não cesse nada. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. E cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Pode tomar o seu assento. A Ele glória, a Ele louvor. Tudo seja dado ao nosso Deus. Quem está feliz com Jesus, diz amém. Graças damos ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 116. Verso de número 12. Todos encontraram? Salmo é fácil de achar, né?
Assim diz a palavra de Deus, Salmo de número 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, o que me tem feito, como diz a versão ali. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Alguém tem sido abençoado por Deus aqui nesta tarde? Alguém que está nos assistindo em casa tem sido abençoado por Deus? Eu acho que todos que aqui estamos somos muito abençoados por tudo que Deus tem feito a nós. Pois a verdade é que todo o dinheiro que você tem, ou todo o dinheiro, toda a riqueza que a humanidade ou que a pessoa mais rica do mundo possui, não poderia comprar ou pagar aquilo que Deus nos dá. Pois a verdade é o que nós temos a nossa saúde. E quando alguém está muito doente e por todo o dinheiro que ela tem, ela não consegue comprar a saúde dela. Se fosse assim, os ricos não morreriam. Nós sabemos que os dias maus vêm para todos. Mas pois a verdade é que não tem nada, não tem dinheiro no mundo que pague aquilo que Deus tem feito por todos nós. Então, quando nós devolvemos o dízimo do Senhor, não é que Deus esteja interessado no seu dinheiro. Ele apenas quer testar a sua obediência à palavra dele. Se Deus realmente estivesse preocupado com o seu dinheiro, Ele não pediria 10%. Ele pediria os 90% e deixaria você com 10%. Então a gente tem muitos motivos para entender e ver que Deus não quer aquilo que é dele. Deus apenas está testando-nos sobre o que nós conseguimos devolver para Ele. E sobre o dízimo, Deus pede apenas 10%. E a oferta é uma maneira que você tem, uma oportunidade que você tem de se aproximar dEle. Então, que esta noite você não pague, porque aquilo que você vai devolver não tem como pagar. Porque é uma dívida impagável que nós temos com Deus. Mas demonstre alegria, demonstre prazer, demonstre satisfação em fazer isso como forma de agradecimento por tudo aquilo que Ele tem feito por você, pela sua família, pelo emprego que Deus te deu, pela saúde, pela casa, pelo carro. Agradeça a Deus com uma oferta de alegria. A honra ao Senhor com o dízimo que Ele tem, com o dízimo do Senhor, com aquilo que Ele tem confiado a você. Não faça isso com tristeza, não faça isso com pesar. É isso que a Bíblia diz, mas que haja alegria, que haja prazer no seu coração. Se coloque de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, que nós poderíamos te dar por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? Pois a verdade que a conclusão que nós chegamos, ó Pai, é que nós não poderíamos pagar, não teríamos como fazer nada, Senhor, porque o Senhor faz muito mais do que nós possamos ou podemos pagar a Ti, Senhor. Mas nesta tarde nós queremos apenas Te agradecer, ó Senhor, e nós queremos Te ofertar nesta tarde uma oferta de gratidão, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido em meio a tudo que temos vivido, em meio à pandemia, em meio a 2020, 2019, 2018, em todo o tempo o Senhor tem nos guardado. Se aqui estamos hoje, é porque o Senhor nos guardou. Se aqui estamos hoje, foi porque a sua misericórdia se renovou mais uma manhã e estamos vivos, Senhor. E nós nesta tarde te agradecemos e queremos te render louvores e queremos expressar isso a Ti através de uma oferta de gratidão, ó Senhor. Receba, Senhor, a nossa oferta, mas também nos receba diante do Teu altar, ó Senhor. Queremos fazer isso com alegria, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Você que trouxe a sua oferta, deposite na salva. Você que trouxe o dízimo do Senhor, vem aqui à frente. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Tão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, sempre. Amém. Aleluia. Quantos estão feridos com Jesus? Diga amém. Quero ouvir dizer eu, aqueles que estão aqui. Ixi. Vocês estão aqui, diga eu. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. É isso aí, vamos aplaudir ao Senhor dos Exércitos, que está aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Abra por gentileza no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Aleluia. A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor. Assim que você for encontrando a passagem, fique de pé por gentileza. 2 Samuel, capítulo 24. Aleluia. Que tarde maravilhosa, né? Depois daquele calor escaldante. Deus, Ele é Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém? Quantos concordam? Capítulo 24. Diz assim, versículo 1. Então, mais uma vez, irou-se Deus contra Israel. E moveu-se Davi a punir o povo ordenando: vai agora e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. E acrescentou o rei a Joabe, comandante do exército, que estava com ele: percorrei por todas as tribos de Israel, de Dan a Bérseba, e fazei o recenseamento de toda a população, a fim de que eu saiba exatamente quantos somos. E Joabe respondeu ao rei: multiplique Deus o povo 100 vezes, mais do que agora, de sorte que os olhos do Senhor, meu rei, o contemplem. Mas por que teria o Senhor, meu rei, tal desejo? O texto é muito grande, mas eu vou encerrar por aqui. Peço a você que deixe essa Bíblia aberta e vamos orar. Pai Celestial, Deus de amor, venho lhe pedir que, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta que o Senhor já se encontra em nosso meio. Venho lhe pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha usar toda a minha instrumentalidade. Meu Pai, que o Senhor venha falar o meu espírito e venha fazer o meu entendimento entender a dimensão espiritual que nós estamos. Faça-nos entender, meu Pai, o que os céus está falando aos nossos corações nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, onde muitas pessoas já ouviram falar. É quase no fim da vida do rei Davi, aonde ele já venceu todas as guerras e havia um período de paz em Israel, no período que ele estava liderando Israel. Então, ele, assentado ao trono, ele decidiu fazer um recenseamento, ou seja, uma contagem de todo o povo de Israel e tanto também o povo de Judá. Só que nós lemos no versículo 3 que o seu capitão, Joabe, o questionou, dizendo: Senhor, vive o Senhor nosso Deus, que multiplique 100 vezes o nosso povo. Mas por que contar? Eu acredito
que aquele momento já não tinha mais nada, eu acredito que não tinha mais nada para Davi vencer. Eu acredito que Davi já tinha visto de tudo. Então eu acredito que mais uma vez a ociosidade fez ele errar. A primeira vez que ele errou foi quando ele pecou com Betseba, que ele estava ocioso. A ociosidade causa isso. E nós estamos vivendo um período também de ociosidade. Mas o que Deus ministrou ao meu coração, mexeu muito comigo quando eu estava estudando essa palavra, que as informações que Ele foi me dando relacionadas a essa palavra que nós acabamos de ler, e nós vamos decorrer com a Bíblia sobre as etapas da vida de Davi. Então eu tenho total certeza, tanto você que está aqui nessa tarde, tanto aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais, tem total certeza e está sintonizado com a história de Davi, de quem foi Davi, e isso não precisa eu explicar. Mas vamos ver algumas passagens, e eu peço a você a sua atenção. Amém? Vamos para 2 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16. Aleluias. Nesse capítulo nós vamos ver que uma das etapas da vida de Davi iniciou, não foi simplesmente quando ele foi ungido rei de Israel por Samuel, mas já havia uma história, já havia um contexto ao qual Davi se encontrava. Eu acredito que Deus não escolheu Davi no momento que Saul caiu. Simplesmente chegou o momento de Davi. Assim, da mesma forma, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria o seguinte tema: discernindo os céus. Repita comigo: discernindo os céus. Pastor, mas como discernir os céus? Existe um modo. O céu emite um som para a terra, aonde os profetas, aonde as pessoas que estão conectadas conseguem entender como que Deus está se movendo. Deus está se movendo de uma maneira diferente nesse ano de 2020, como Ele nunca se movimentou os outros anos. Eu acredito que esse ano de 2020 está sendo completamente diferente de que todos os seus anos anteriores. Quem concorda comigo, diga amém. Mas o Davi que eu enxergo nesse texto é um Davi anônimo. Mas eu acredito que o céu já estava cogitando o nome dele. Já estava determinado que Davi ia ser ungido rei. Mas só que tinha que acontecer algo na terra para que os céus manifestassem o nome de Davi. Saul teve que errar para que o céu manifestasse a resposta que a terra precisava para aquele momento. Eu acredito que Deus poderia muito bem usar um cientista para desenvolver essa vacina em uma semana. Quantos acreditam nisso? Mas só que a terra ainda não se movimentou de acordo como os céus como Deus quer que nós entendamos, que nós temos que se movimentar de acordo com o que Ele está falando aos nossos corações. Eu acredito que o maior vírus que tem matado o povo é o pânico, é o vírus do pânico, é o vírus do medo. Não estou discordando da ciência, esse vírus mata, eu sou profissional da área de saúde, vejo pessoas morrendo quase todos os dias por causa desse vírus. Mas eu acredito que o pavor e o medo, esse é o maior adversário da sociedade atualmente. Mas só que aqui, quando Davi inicia, quando Deus começa a falar aos nossos corações, quando Deus começa a falar à terra, Ele começa a falar através de um homem. Ele começa a falar através de Samuel, que era para levantar Davi. Mas só que Samuel não sabia quem era. Eu só estou sintonizando vocês da história. Deus disse para Samuel: enche o seu chifre de azeite, vá para a casa de Jessé, que lá eu vou te falar quem eu vou ungir. Até aqui vocês estão sintonizados? Então, no versículo 16, no capítulo 16, vamos começar a ler a partir do versículo 1.
Deixa eu ver. Vamos começar a ler a partir do versículo 11. Olha o que diz aí. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos de quem tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, os belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Deus afirmou: levanta-te e unge, porque é este. Samuel apanhou o chifre, que estava repleto do melhor azeite, e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Deus assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Quem habitou em Davi? O Espírito do... Quem habita em você? Quem habitou em Davi? Vamos lá, gente, vamos participar do culto. Quem habita em você? Se o Espírito Santo habita em você, você já é diferente do que a terça parte de toda a humanidade. Se o Espírito Santo habita em você, você consegue discernir os céus. Se o Espírito Santo habita verdadeiramente em você, você vai conseguir entender quando Deus falar, ministrar o seu coração, e você não vai conseguir ser enganado por ninguém. Amém ou não amém? Até aqui vocês estão comigo? Me ajuda a construir aqui a base para a gente seguir. Depois que Davi foi ungido, a vida dele, eu acredito, começou a mudar, mas ele voltou novamente a pastorear as ovelhas. Mas só que olha aqui no versículo 14 que interessante. O Espírito de Deus tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Deus, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais dos exércitos de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busque um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Samuel ordenou aos seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e traz. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem e de boa aparência, e Deus está com ele. Eu acredito que a música, ela tem um poder de tirar você de um estado e levar você para um outro estado. Mas aqui o texto diz que eles sabiam quem era Davi, mas o Davi que eles conheciam era o Davi adorador. O Davi que eles conheciam era o Davi que dedilhava a harpa. E como que eles sabiam que Deus era com ele? Que até aquele momento não tinha nenhum fato. Essa reunião a qual Davi foi ungido rei foi entre família, mas ninguém sabia. Porque eu acredito na passagem que Jesus, em uma conversa com a mulher samaritana em João 4, aonde depois de todo aquele diálogo, a mulher samaritana falou com Jesus: Jesus, aonde nós iremos adorar? Nós adoraremos em Samaria ou em Jerusalém? Jesus disse: nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas mas o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque em espírito, o japonês, o russo, o inglês, o africano, o brasileiro é um. Quando nós começamos a adorar em espírito, nós se tornamos um espírito conectado aos céus. Você está conseguindo me entender?
Por isso que a adoração ela é importante. Por isso que a adoração ela muda o ambiente. Por isso que quem adora não é o ministério de louvor. Quem adora são todos nós adoramos juntos, num só propósito e num só espírito. Não é em Samaria e nem em Jerusalém, mas no espírito. No espírito você é imbatível. A adoração no espírito ninguém consegue te segurar. Você consegue sair de um estado para o outro rapidamente, quando você adentra por essas portas e começa a adorar ao Senhor. A adorar ao Senhor. Amém ou não amém? Davi recebeu mais um título. Chame um tocador de harpa. Mas todo mundo conhecia Davi como um tocador de harpa, mas também que Deus era com ele. Depois, no capítulo 17, inicia uma guerra. Aí, um gigante Golias, todo mundo conhece essa história de Golias. Vamos ler no capítulo 17, versículo 33. Nós temos que aprender a discernir os céus. Nós vamos chegar lá e no final eu vou aplicar. 17:33 começa assim. Quem achou, diga amém. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a tua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, e eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha da sua boca, e se vinha contra mim, e eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Agora raciocina comigo. Aqueles soldados que estavam lutando aquela guerra, eles já não sabiam que eles eram o exército do Deus Altíssimo? Que eles estavam lutando por Deus? Concorda comigo? E por que eles fugiam de Golias? Que Davi não era nem habilidoso com um instrumento de guerra, enfrentou o mesmo gigante a qual eles corriam, estava enfrentando a mesma guerra que eles estavam enfrentando, mas com um propósito completamente diferente. Uma missão, quem serviu o exército sabe disso, uma missão, ela só é uma missão quando você agrega valores para ela. Quando você agrega valor à sua vida, e quando você agrega valor àquilo que você está fazendo, você começa a fazer com mais determinação e procura mais excelência naquilo que você está executando, porque você sabe o propósito, porque aquilo que você está fazendo, você não está fazendo por fazer, você está fazendo por um propósito. Então, até aquele momento, Davi era ungido rei, mas não reconhecido por toda a população de Israel. Davi era conhecido por todo mundo como tocador de harpa. E aqui ele se apresentou para o rei Saul como pastor de ovelha. Mas o que foi que autorizou a Davi a ir para essa guerra? Que ele não tinha habilidade. Ele não tinha físico, ele não tinha habilidade com espada, ele não tinha habilidade com escudo, mas ele sabia quem era quem? Deus. Você tem que saber quem é Deus. Você saber quem é Deus, eu tenho certeza que você sabe quem é Deus. Mas você não sabe discernir os céus. Você não sabe discernir o que Deus está ministrando sobre o nosso planeta, sobre o nosso mundo, sobre aonde nós vivemos, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento, no seu trabalho. Deus ministra sobre os nossos corações em todos os lugares. Você tem que entender o que Ele está falando.
Até aquele momento, Davi se apresentou para Saul. Então, o que motivou Saul permitir Davi ir à guerra? Não foi porque ele era habilidoso. Ah, sim, porque ele matou o leão, o urso, não. O que habilitou Davi ir para a guerra, o que habilitou Saul o que habilitou Davi ir para a guerra, foi que ele não tinha nada a perder. Saul entendeu que ele não temia a morte. Saul entendeu que Davi não temia a morte. Se ele lutou com um leão, meu irmão, se eu corro de um cachorro vira-lata na rua, imagina um leão solto. E se você prestar atenção no texto que nós lemos, ele tirou a ovelha da boca do leão. Antes, o texto diz que o leão pegava as ovelhas e fugia. Ele ia atrás do leão e tirava a ovelha da boca do leão e depois matava o leão ou o urso. Mas Saul entendeu que Davi estava disposto a morrer por uma causa que não era dele. As ovelhas eram de quem? Era do pai, Jessé. Mas ele estava responsável por aquelas ovelhas. Então ele estava sujeito a dar a vida dele para proteger algo que não era dele. Isso habilita a nossa vida. Se você ver na Bíblia, os grandes homens que não tinham mais nada a perder foram o que mais foram usados. Moisés tinha um palácio à sua disposição, mas ele abriu mão pelo palácio para defender um hebreu que estava apanhando de um egípcio. Mas sim, ele abriu mão de tudo que ele tinha para defender. Mas aí o que aconteceu com Moisés, todos nós sabemos, foi o responsável de liderar o povo na caminhada no deserto. Então, quando na sua vida e na minha vida, nós não se importarmos com mais nada, aí as coisas vão começar a fluir com mais facilidade. Por enquanto nós estamos apegados, você está apegado a muita coisa pequena. Então, com isso, impede Deus de agir, impede você de ouvir, impede você de discernir o tempo de Deus para a sua vida. Impede você de discernir os céus. Até aquele momento, Davi só era o pastor de ovelha. Mas naquela conversa que ele teve com Saul, Saul olhou nos olhos dele e disse: esse homem não tem mais nada a perder. É ele que eu vou liberar para ir. E ele foi, todos nós sabemos da história. E ele venceu. Então, até aquele momento, a terceira etapa da vida de Davi, Davi se tornou matador de gigantes. E foram passando para me ganhar tempo, para me aplicar a mensagem. Aqui eu te contextualizei com a história de Davi. Mas quando Davi matou o gigante Golias, Davi teve outras adversidades. Davi teve que fugir do próprio rei Saul. E quando ele fugiu do rei Saul, lá em Samuel 22 diz isso, 2 Samuel 22 fala sobre isso, aonde ele teve que fugir de Saul, e ele teve que se esconder numa caverna. E chegando naquela caverna tinha 400 homens, desgostosos, assim a Bíblia diz, desgostosos da vida. E ali ele treinou aqueles 400, e aquele 400 se tornou o esquadrão dele. Davi aprendeu a transformar a adversidade em oportunidades. Davi aprendeu a transformar circunstâncias em raciocínio lógico. Você tem que pegar essa situação que nós estamos vivendo e encarar isso como uma oportunidade para você se superar. Você só vai conseguir expandir e conquistar se você aprender a lidar com as adversidades da expansão e da conquista. Você tem que aprender a lidar com armas que você nunca lidou antes. Você tem que aprender a entrar em ambientes que você nunca entrou antes. Porque a adversidade, ela vai te levar para um lugar aonde Deus vai despertar em você os dons que você nem sabia que você tinha. Você está conseguindo me entender?
Essas circunstâncias que Davi enfrentou é o que levou ele para próximos estágios, que levou ele para outros níveis, até ele começar a entender que realmente o que estava dentro dele. Se você vê no relato bíblico, você não ouve nenhum profeta de Deus falando para ele enfrentar o gigante Golias. Você não vê nenhum texto bíblico afirmando que Davi tinha que se apresentar diante do rei. Ele foi simplesmente voluntário. Quando a voluntariedade está em você, você não vê gigante, você não vê adversidade. Você só é voluntário por uma causa maior. E qual é a causa maior? É Deus em você, agindo através de você. É assim que você começa a se movimentar. Porque você sabe, quando você começa a se movimentar, não é você, mas é Deus em você, fazendo você agir, fazendo você se movimentar de uma maneira diferente. Aí as pessoas começam a falar: nossa, você está diferente. Essas circunstâncias não estão te paralisando. Não, porque você está se redescobrindo. Deus quer simplesmente que nós possamos entender que existe algo nele que é para você. Que existe algo nele que está separado para você, mas você tem que mudar de nível. Você tem que encarar as circunstâncias. Você tem que mudar de pensamento. Você tem que encarar as adversidades do dia a dia. Você tem que convidar o Espírito Santo para ser o seu amigo. Você tem que começar a entender que existe um outro nível que você tem que ir, mas para você chegar nesse nível, você tem que se desvencilhar de tudo aquilo que vem a te atrapalhar, a você trocar de nível. E quando você chegar nesse nível, você vai conseguir entender tudo que está acontecendo na sua vida. Amém? E ali Davi começou ainda a se movimentar. Davi montou o seu esquadrão, Davi montou o seu exército, e ali ele começou a enfrentar as guerras. Davi treinou esses homens tão bem, que um homem, depois da guerra, ele ficou com a espada agarrada na mão depois de matar 800 homens. A espada ficou agarrada na mão dele. Ele não conseguia se desvencilhar da espada. Os homens de Davi era o espelho dele. Determinado. Nós temos que ser determinados. Repita comigo: eu tenho que ser determinado. E aqui vamos agora voltar lá para 2 Samuel, capítulo 24. Então nós prosseguimos com Davi e começamos a entender os estágios da vida dele, para você entender o capítulo 24. Então no versículo 1 começa a dizer, relatar a história. Então nós lemos até o versículo 3 e eu vou narrar aqui a história. Davi já tinha vencido todas as guerras, estava no período de paz, mas naquele momento, como eu disse no início, de ociosidade, ele resolveu fazer uma contagem. Aqueles homens, no versículo 8, você vai ver que aqueles homens demoraram 9 meses para fazer a conta de todo o povo de Israel e todo o povo de Judá. Olha o que diz o versículo 8, do versículo 20, o capítulo 24, do versículo 8. Tendo percorrido toda a terra, retornaram a Jerusalém ao final de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. Israel contava naquela ocasião com 800.000 homens capazes para o serviço militar, e em Judá mais 500.000 soldados. Por que Deus reprovou essa atitude de Davi? Porque quando Davi mandou contar todo o povo de Israel, trouxe segurança para ele. Então na cabeça dele ele entendeu: se eu tenho um exército numeroso, é bem provável que eu possa vencer todas as guerras. Mas quem fez Davi vencer todas as guerras? Vamos lá, quem? Quem te mantém vivo até hoje? Vocês estão muito fracos, estão com fome.
que Davi venceu as guerras? Com Deus. Vamos lá de novo. Vamos lá. Quem está aqui, diga eu. Isso. Acorda o Hélio, isso aí. Aí, por qual meio que Davi vencia as guerras? Por qual meio que você vence as suas guerras? Então a sua confiança tem que estar em quem? Você tem que confiar em quem? Em Deus. Não nas suas habilidades, não nas suas forças, mas na força de Deus. Mas aí Davi passou a confiar, e mesmo nesse momento, no versículo 10, olha o que acontece. Depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu remorso e confessou a Deus: cometi um grave pecado, Senhor. Agora, Deus, perdoa este erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Quando chegou o resultado, Davi entendeu: errei. Não era para ter feito isso. E logo em seguida você vai ver na história, em cada você lê, que chega um profeta para ele e começa a falar a sentença de Deus. Então, uma atitude aqui na terra movimentou quem? Os céus. Vamos lá, uma atitude aqui na terra, repita comigo, uma atitude aqui na terra movimenta os céus, sendo ela positiva, sendo ela negativa. Ninguém mandou Davi contar nada, mas Davi tomou essa atitude. E a atitude que ele tomou, logo em seguida, Deus mandou um profeta ir lá falar com ele: você pode escolher 3. Você pode escolher 3 punições que Deus, uma dessas 3, você vai ser punido. Vamos ver o texto. Versículo 11. Quando ao raiar da manhã, Davi se levantou, o Senhor já havia comunicado, ele não tinha nem amanhecido, os céus já tinham se manifestado através da atitude dele. Quando ao raiar da manhã, Davi se levantou, o Senhor já havia comunicado a Gade, o vidente e o profeta, e a serviço de Davi está esta palavra: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, eu te ofereço 3 opções de castigo. Escolhe uma delas, e eu a executarei em punição por tua falta. Então Gade correu à presença de Davi e lhe declarou: que preferes que te aconteça? Que há 3 anos de fome caiam sobre a tua terra, que caminhe 3 anos fugindo dos teus inimigos que te perseguirão implacavelmente, ou 3 dias de praga sobre tua terra e teu povo. Reflete bem e decide que resposta devo apresentar diante daquele que me enviou. Quem enviou aquele profeta lá? Então os céus estavam falando com quem? Com Davi. Os céus estavam falando com Davi, de uma atitude que ele tomou aqui na terra. Vamos continuar. Versículo 14. Davi respondeu a Gade: eis que é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos de Deus, porquanto enorme é a sua misericórdia, a ficar à mercê do castigo dos homens. Sendo assim, o Senhor mandou a praga sobre todo Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan a Bérseba, do norte ao sul da nação. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, Deus, conduído, decidiu suspender sua punição ao povo e ordenou ao anjo que estava destruindo a população: basta, retira a tua mão agora. Naquele momento o anjo do Senhor estava próximo da eira, o terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o jebuseu. Ao contemplar o anjo que estava matando o povo de Israel, exclamou Davi a Deus: fui eu
Quem pecou, Senhor? Sou eu o culpado da iniquidade? Estas pessoas não passam de ovelhas que mal fizeram. Aqui, Davi começou a enxergar os céus. Davi começou a ver o anjo do Senhor matando o seu povo. Davi começou a enxergar o sobrenatural. Você tem que começar a enxergar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida para esse tempo. Deus vai abrir os olhos espirituais sobre a sua vida a partir de hoje, para você começar a entender o que está acontecendo. Eu vou voltar a repetir. Deus vai abrir a tua visão espiritual. Deus vai começar a fazer você enxergar o que está acontecendo. O que Ele quer, o que Ele deseja de você. Os céus vão começar a se revelar para você de uma maneira completamente diferente. Uma atitude de Davi moveu os céus. A sua atitude hoje aqui nesse culto, nessa tarde, vai fazer a diferença. A sua atitude aqui agora vai movimentar os céus. Amém ou não amém? A sua atitude hoje, a palavra que você liberar nesse ambiente. Oh Jesus. Sim. A palavra que você liberar nesse ambiente, agora que você está, vai fazer a diferença nos céus. A sua palavra vai ser a chave para abrir portas, para te levar a compartimentos, para te levar em outro nível. Nós estamos mudando de estação. Nós estamos mudando. Nós não estamos mais na outra estação, é passado. Deus está movendo. Nós não trocamos somente de estação. Deus também está mudando o mundo espiritual sobre o Brasil nesta nova estação. Deus está mudando também a sua estação. Mas você tem que sintonizar. Por isso que é necessário Deus abrir os seus olhos espirituais. Você não pode andar mais com os olhos carnais para os tempos atuais. Foi assim com o profeta Eliseu, juntamente com o teu servo, quando o exército de Samaria o cercou. E o teu servo acordou ele dizendo: olha, nós estamos cercados pelo exército. Ele: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja quem está por trás desse exército. E o servo abriu os olhos espirituais. Ali ele viu o exército do Senhor o guardando. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você que está assistindo pelas redes sociais, eu estou dizendo para você: você não está sozinho. O Senhor está contigo. Aleluia. E quando eu estava estudando essa mensagem, Deus ministrou ao meu coração: Alex, eu estou levantando agora Davis. Já levantei Jeú no Brasil. Estou levantando agora Davis. Os Samuéis já estão de pé. Estão aguardando o meu chamado. Estão aguardando o meu comando para começar a ungir Davi. Mas eu falei: Senhor, mas de que maneira? Eu falo isso com temor e tremor do Senhor, porque eu sei aonde eu estou. Eu falei: Senhor, mas como? Quem são esses Davis? Ele disse: não é o Davi que está tocando harpa. O Davi que eu vou ungir para esse tempo é o Davi que não tem nada a perder. É o Davi que luta com o leão. É o Davi que mata o leão e o urso. É o Davi que luta pelas coisas que não são do interesse deles, mas são dos meus interesses. Se prepara que os Samuéis estão vindo. Ele disse para mim: eu já enchi de azeite os chifres que estão na mão dos Samuéis. Mas ele vai levantar Davi aqui nessa noite, aqui nessa tarde. Você crê que você é um Davi? Que você pode ser aquele que ele escolheu para ungir para esse tempo? Vocês estão muito desanimados. Eu não sei se eu estou falando muito rápido.
Eu não sei se é a tarde que vocês dormiram, eu não sei. Mas há algo de diferente na sua vida, há algo diferente nessa palavra que Deus está ministrando na sua vida. Não é algo diferente porque eu estou pregando. Não, é uma continuidade de tudo aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias. Deus vai levantar Davi. Deus vai levantar Davi. Deus vai levantar Davi para esse tempo. Mas esse Davi que está aqui sentado no trono, não é o Davi que ele ungiu. O Davi que ele ungiu era o Davi que lutava contra o leão e o urso quando ninguém estava olhando. Era o Davi que dava sua vida pelas causas que não era dele. Você quer aumentar a tua unção? É simples. Deus falou comigo: meu filho, eu vou aumentar a unção. Vai ter cultos que as pessoas não vão conseguir, algumas pessoas não vão conseguir nem dormir. De tanta unção, já estou liberando unção, mas eu vou liberar mais unção em alguns. Esses alguns serão os meus Davis para esse tempo. Como? Não é o Davi que estava sentado no trono, cheio de poder, cheio de autoridade, não. É esse Davi. É esse Davi. Esse é o Davi que ele ungiu. Senhor, eles não fizeram nada, eles são ovelhas. E ele estava vendo o anjo do Senhor com a espada desembainhada para executar os juízos na terra. Por isso que precisa a terra responder os céus, para que o juízo de Deus não seja executado agora. Deus está esperando o movimento da terra. Deus está esperando eu e você se posicionar de uma maneira diferente para que os céus possam responder diante dessa epidemia que nós estamos vivendo. Quando estamos entendendo? Deus está esperando a terra se movimentar para o céu executar a sentença. Mas se Davi não tivesse visto o anjo do Senhor, ele só ia continuar arrependido. Mas quando ele viu o anjo do Senhor, automaticamente ele disse: Senhor, eles são simplesmente ovelhas, quem pecou sou eu. Então olha aqui o que aconteceu no versículo 14. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Deus vai levantar Davi aqui. Deus vai levantar Davi para essa geração. Versículo 15. Assim sendo, o Senhor mandou praga sobre todo Israel, desde a manhã, que nós já lemos. Então vamos ler o versículo 17. Ao contemplar o anjo que estava matando o povo de Israel, exclamou Davi a Deus: fui eu quem pecou, sou eu o culpado da iniquidade. Essas pessoas não passam de ovelhas. Que mal fizeram? Venha, pois, sobre mim o teu povo e sobre a minha família a tua correção. Nesse mesmo dia veio Gade à presença de Davi e lhe orientou. Pega isso no seu espírito. Quando você se posiciona na terra, os céus respondem com uma velocidade imensa. Davi se arrependeu e o céu respondeu com uma ação rápida. A terra se posicionou e o céu respondeu. Está conseguindo me entender? Se posicione aqui na terra de uma maneira correta, que Deus vai lhe responder com velocidade. Você não pegou isso. Se posicione de maneira adequada na terra, que Deus vai responder você com uma rapidez imensa, que você já aconteceu. Mas eu orei agora e a resposta já veio. É assim que Deus faz. Porque Ele já está há um tempo esperando você se posicionar. Você que ainda não se posicionou. Olha o que aconteceu no versículo 18. Nesse mesmo dia veio Gade. A presença de Davi lhe orientou: sobe e ergue um altar a Deus na ilha de Araúna, o Jebuseu.
sem demora, subiu Davi, segundo as instruções de Gade, como Deus lhe ordenara. Assim que Araúna viu o rei e seus soldados, dirigindo-se ao seu encontro, saiu e prostrou-se perante o rei, o rosto diante do chão, e declarou: o que desejas, meu senhor e rei, de teu servo? E Davi respondeu: adquirir de ti este terreiro e edificar nele um altar no meio da minha gente. Então declarou Araúna a Davi: que o Senhor meu rei o tome para si sem pagamento e ofereça em sacrifício como te aprouve. Eis aqui também os bois para o holocausto e sacrifício totalmente queimado e debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Olha o posicionamento de Davi, no 23. O servo do Senhor, meu rei, tudo entrega de boa vontade ao rei. E concluiu Araúna: que Deus, o teu Deus, aceite esta oferta. Contudo, o rei replicou a Araúna: não, eu não faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Deus, meu Deus, holocausto que não me custe nada. E Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos bois 50 peças de prata. Davi construiu ali um altar a Deus e lhe ofertou holocausto e sacrifício de paz e comunhão. Em seguida, Deus demonstrou o seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra, e extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Olha a atitude de Davi. Davi conseguiu discernir os céus, porque ele viu os anjos, porque ele viu um anjo atacando Jerusalém, e iria atacar Jerusalém. Erga a sua mão. Quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite, nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, abra os olhos espirituais sobre cada um que nos assiste, sobre cada uma pessoa que está aqui nesta tarde. Abra a visão espiritual, assim como Davi viu aquele anjo que ia executar a tua sentença aqui na terra. Assim faça essas pessoas que aqui estão. Abra a visão. Eu falo os céus nessa tarde. Abra sua visão espiritual agora. Prontos. Você precisa discernir os céus. Você precisa discernir o que está acontecendo na tua casa. Você precisa entender o que está acontecendo no seu casamento. Você precisa entender o que está acontecendo na sua vida sentimental. Você precisa entender o que está acontecendo com os seus filhos de uma maneira, de uma visão de Deus, de uma visão espiritual. Você está disposto a isso? Está disposto a romper para outro nível? Nesse momento exato, Davi executou um ato de sacrifício. E nesse sacrifício, Deus aceitou e Deus perdoou tudo o que Davi tinha feito. Mas aqui há algo diferente para te falar. Há algo que mexeu comigo. Davi ofereceu esse sacrifício, mas poderia ser de graça. Araúna queria dar para ele, mas ele: não, eu não posso oferecer qualquer coisa para Deus. Ele ofereceu um sacrifício, mas esse sacrifício que ele fez abriu os céus para a vida dele. Eu não sei o que você vai fazer, eu não estou falando que é hoje, que é amanhã. Eu não sei, que Deus não me falou que é relacionado a dinheiro, mas faça algo que os céus se abram para você. Faça algo que os céus se abrem. Faça algo que os céus se abrem sobre a sua vida. Fique de pé. Orela céu e narabassúbia.
Repita comigo: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Abra. Mais forte: abra os meus olhos espirituais. Abra a minha mente espiritual. Me faça discernir os ambientes. Me faça discernir os locais no mundo espiritual aonde eu me encontro. Erga a sua mão para o céu. Abra sua boca. Se você tem um Espírito Santo, adora Ele. Se você tem um Espírito Santo, começa a louvar Ele. Se você tem um Espírito Santo dentro de você, começa a adorar Ele. Isso. Os céus toma uma atitude na terra. Tome uma atitude na terra. Tome uma atitude na terra que abre os céus sobre a tua vida agora. Eu disse que uma palavra que você liberar aqui agora vai movimentar os céus em sua direção. Vai movimentar os céus para o seu casamento. Vai atrair os céus para as tuas finanças. Vai atrair os céus para onde você estiver. Ah, eu sinto os céus se movimentando aqui. Isso. Se você tem um Espírito Santo, deixa Ele te direcionar agora. Se você tem um Espírito Santo, deixa Ele te conduzir. Eu não estou querendo dizer que eu quero fogo. Não, fogo você já tem. Unção você já tem. Está na hora de você começar a se posicionar espiritualmente, começar a entender os comandos dos céus. Oh, Deus já levantou os Samuéis. Deus agora está procurando os Davi. Deus está procurando os Davi para esse tempo. Ah, Deus também falou comigo. E eu vou dizer aqui: assim diz o Senhor. Uma geração já se levantou, geração de Jeú. E Deus está levantando uma segunda geração. Assim diz o Senhor para esse tempo. Essas duas gerações não vão colidir. Essas duas gerações vão trabalhar conjunta. Mas essa geração de Davi, que Deus está levantando, além dela ser uma geração que dá a vida pela causa de Deus, vai ser uma geração que vai acumular tesouros para construir edifícios para Deus. É uma geração de Davi. É a mesma geração, é o mesmo tempo que Davi estava. Quando Davi entendeu o tempo dele, Davi acumulou o tesouro e passou para Salomão construir o templo. Deus está falando aqui nesse momento: assim diz o Senhor. Essa geração de Davi será levantada também com recursos que vai dar tudo no reino de Deus. Essa geração de Davi não vai faltar recursos para eles. Essas duas gerações, geração de Jeú, essa geração vai derrubar Baal, que já está derrubando. Políticos estão caindo, políticos corruptos estão caindo. A verdade de Deus está começando a florar. Mas essa geração de Davi é uma geração que vai morrer pela causa de Deus. Que nada para eles mais vão ser importante a não ser a causa de Deus. Orena sob andefaie, ralassuri andestal emanefaie. Ah, o Espírito Santo está soprando aqui. Ah, o Espírito Santo está soprando aqui. Deus vai ungir Davi. Se você tem o Espírito Santo, entenda o que o Espírito está falando contigo. Entenda o que Ele está ministrando nessa tarde. Entenda o que Ele está ministrando. É algo totalmente sobrenatural. Deus está mudando as estações.
Deus está mudando os ciclos. Deus está mudando tudo. Tudo em sua volta. Não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo culto. Não vai ser mais a mesma casa. Não vai ser nem mais o mesmo emprego. É tudo diferente. Se você aplicar o seu coração em ser um Davi de Deus para esse tempo. Se você entendeu essa mensagem, vem aqui na frente. Eu vou liberar isso para a tua vida. Vem aqui na frente. Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Remarabababaye, Rabandosi anderaias, Remando que andestai. Sim, Espírito Santo, sim. O Brasil precisa de um povo que responde os céus. Remanacho que andefaie, Ralabando que anderalamababaye. Isso. Os obreiros me ajudem. Eis aqui, Senhor, 3 pessoas que se voluntariaram. E eu estou entendendo que o Senhor está ministrando aqui. Algumas pessoas já entraram no espírito delas, já explodiram, estão queimando. O chifre já está na mão do Samuel. O chifre na mão de Samuel já está cheio de azeite. Mas falta os Davi se posicionar. Deus, em nome de Jesus, eis aqui 3 pessoas aqui na frente que entenderam o que o Senhor ministrou aqui nessa tarde. Eu não sei se elas são Davi. Eu não sei se o Senhor escolheu essas pessoas que estão aqui. Mas eu tenho certeza, Senhor, que Tu sabes. Espírito perturbador, Remanassi anderabacheia darabachou, Remanassi cantefai andarachei. Essa melodia vai tocar lá no teu espírito. Aumente o volume dos instrumentos. Assim como Davi tangia aquela harpa, e o espírito que aterrorizava Saul saía. Assim vai ser agora, assim diz o Senhor. Aumente os volumes dos instrumentos. Isso. 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 Está movendo você do lugar. Esse som está entrando lá no teu espírito. Está movendo você do lugar espiritualmente. Isso. Sim, sim, Deus. Sim. Há unção vindo sobre você agora. Isso, nessa melodia, nessa melodia. Isso está entrando em você, uma unção através desses acordes. Sim, Deus. Está descendo algo, está descendo algo, está descendo algo nesse lugar. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim. Sim. Jesus toca. Jesus toca nela. Toca, Jesus. Toca. Toca. Um novo ciclo. Um novo ciclo. O espírito de religiosidade está saindo de dentro da sua casa. O espírito de religiosidade está saindo de dentro da sua casa. De dentro daquele que tu já sabe.
Oh, Deus. Sim, Deus. Mais de ti, Deus. Mais. Ela não acredita em ti totalmente, Senhor. Leva ele para outro nível. Leva ela para outro nível. Outro nível. Outro nível. Oh, erga sua mão para o céu. Aumenta o volume dos instrumentos. Será você e os instrumentos. Será você e os instrumentos. Ei! A mesma unção que estava na harpa de Davi está nesses instrumentos agora. Agora! Nesse som agora! Seja curado aí, você que está assistindo. Ela abandonou candela bafaia. Erga sua mão direita, começa a adorar Ele. Começa a adorar Ele. Isso. Aumente o volume do teu espírito. Aumente o volume do teu espírito. Eu sinto pessoas sendo curadas agora. Eu sinto cadeias sendo quebradas agora. Cheira babababaie. Sim, Deus. Oh, cheira la mana sori andela la mama. Tem alguém com dor aqui que estava com dor? Tem alguém aqui que estava com dor? Antes de iniciar o culto? Oh, aleluia. Aleluia. Deus, assim eu selo aquilo que o Senhor me entregou. Tenho certeza, Senhor, que essa palavra é muito mais profunda daquilo que nós conseguimos entender. Mas ela foi aplicada assim como o Senhor me determinou. Nekala soke andefai. Neracel emnara subcanefai. Sim, Deus, em nome de Jesus. Receba no teu espírito essa palavra. Você que está aqui nessa tarde. Você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, receba aí no teu espírito essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor com força. Graças a Deus. Você pode se assentar por um instante? Só para relembrar, na semana que vem teremos a oficina da alma. Procure, no caso, a Diane não está aí, então se você tiver interesse em fazer a oficina da alma, pode me procurar, ou procurar a diaconisa Tatiane, que vai estar fazendo a sua inscrição. Começa no próximo sábado, será sábado, domingo e segunda, de ministrações poderosas sobre a sua vida, para te fazer experimentar o novo de Deus. Também lembrando que já estão abertas as inscrições para o encontro com Deus, que será separado dessa vez. Um encontro só para homens, um encontro só para mulheres. Que Deus continue te abençoando e multiplicando a unção dele sobre a sua vida. Pode se colocar de pé neste momento? Deus maravilhoso, glorioso, eterno. Nós estamos encerrando, Senhor, este período aqui, Senhor, mas não encerramos o nosso culto de adoração a Ti. Não encerramos, Senhor, a nossa conexão contigo. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares conectados com o céu, Senhor. Que possamos experimentar ainda, Senhor, visões e revelações do Senhor para a nossa vida. Que tudo que foi profetizado neste altar, nesta noite, Senhor, venha ser apenas um início, Senhor. Venha ser um início que terá continuidade para o resto das nossas vidas. Que a conexão com os céus permaneça, Senhor.
e que possamos ser instrumentos do Senhor para esta terra, para esta geração. Leva-nos, Senhor, em paz aos nossos lares. Traz aqueles que estarão chegando para o próximo culto. E que em tudo o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém.